Me diz aí, como aconteceu a missa do vaqueiro? A missa do vaqueiro de Serrita, por incrível que pareça, eu me arrepei, como eu disse, digo toda a vida. Falar da missa do vaqueiro é uma grande felicidade para mim, porque Serrita, eu já fui pegar missa do vaqueiro lá em Morada Nova, no Ceará, que já tem 82 anos. Fui aqui em Curaçá, agora recentemente, que tem há 72. Serrita tem 55 anos. Essa história da missa do vaqueiro de Serrita não é uma missa, simplesmente. Ela tem uma história por trás, um pedido de justiça. Um vaqueiro humilde. Vaqueiro, você sabe que vaqueiro é homem humilde. Um vaqueiro humilde, pobre, que nasceu em meio àquela seca sofrida, sofrendo, sobrevivendo, para poder manter os 2 filhos, a esposa. Raimundo Jacó era aquele vaqueiro que vivia ali no entorno do sítio dos Moreiras, que hoje é Morelândia, que era distrito de Serrita, e era vaqueiro de uma fazenda. Certa vez uma reis se desgarrou do gado, porque naquele tempo tinha muito pouca cerca. O gado era mais criado no campo, solto aí. E aí existiu a necessidade de Raimundo ir buscar uma reis que estava faltando no rebanho. E Raimundo, muito disposto, conhecia muito o traquejar do gado. Onde via um cambito quebrado ali, um galho quebrado, ele dizia, não via, passou aqui. Onde via a fezes de uma vaca, ele muito sabido, foi no rastro da reis e pegou. Aí ele pegou a reis, amarrou, estrovou ela, botou a peia, botou a chucai, botou a careta, desceu do cavalo, tirou a cabeçada e ficou provavelmente sentado fumando um cigarro, tomando uma fuga perto de um açude. Esse era o cenário que Raimundo foi encontrado. O companheiro dele que foi com ele, que era companheiro de lida, voltou para casa e disse, olha, o patrão disse, cadê Raimundo? Não, Raimundo não se pegou, me perdi dele na caatinga. Muita caatinga naquele tempo, a caatinga fechada. E aí o patrão não desconfiou, porque disse, não, Raimundo é muito experiente, amanhã ele chega. Deve ter. E aí amanheceu o dia e nada de Raimundo. E aí ele se juntou com os vizinhos e disse, vamos atrás de Raimundo, que Raimundo não voltou. E foram atrás, rodaram e em um certo momento encontraram Raimundo caído, de bruços, a reis amarrada, como eu disse que estava amarrada, o cenário era aquele, a reis amarrada, Raimundo caído perto da reis, o cavalo amarrado também, o cachorro arrodeando o corpo de Raimundo, para os urubus não descer, não deixar animais peçonhentos chegar perto, e uma pedra suja de sangue. Era esse o cenário. Colocaram dentro de uma rede, naquele tempo não tinha caixão, né? E levaram Raimundo. Tudo isso foi relatado junto à justiça. E a justiça precisa de quê? Para condenar alguém, para que o processo pelo menos siga de uma prova. Não tinha prova. A única prova que existia era a história de que existia uma inveja por parte do companheiro, por Raimundo ser muito desenrolado, muito corajoso, disposto, não tinha medo de gado, não tinha medo de encarar nada. E aí existia esse relato. A justiça arquivou, ouviu algumas pessoas sobre esse relato e terminou arquivando o processo sem resolução do mérito, porque não tinha prova. Isso no ano de 1954, julho de 54. Quando foi em 57, Luiz Gonzaga já tinha ido para o sul, tinha ganhado fama, já era o rei do Baião, volta para cá, para o nosso sertão. Chega no Exu, conta uma história, Raimundo foi morto. De como foi? Aí contaram a história. Como é que Luiz Gonzaga ia fazer uma homenagem a Raimundo? Com a música. Isso. Né? E aí Luiz Gonzaga foi, Nelson Barbalho, um grande compositor lá de Caruaru, e disse, Nelson, eu queria que você compusesse uma música em homenagem a um primo meu. Aí contou a história, que Raimundo tinha sido assassinado, e a partir dali nasce o primeiro embrião do que seria mais tarde a Missa do Vaqueiro. Que a música Morte do Vaqueiro é um hino. Você escuta ela, não é apenas uma música que a gente acha numa tarde bem tristonha. Gado muge sem parar, só lembrando do vaqueiro que não vem mais aboiar. Por quê? O gado, com certeza, vocês são vaqueiros, sabem, o gado fica berrando, né, no curral, né? Querendo que o bezerrama berra, o gado berra. Por quê? Porque está esperando o vaqueiro vir para poder botar ela para mamar, para poder tirar o leite. Exatamente. Então, esse é o significado da primeira estrofe, né? E aí, bom vaqueiro nordestino morre sem deixar tostão. O que era que Raimundo tinha? Nada, ele não deixou nada.
E o seu nome é esquecido nas quebradas do sertão, porque ele foi esquecido. Raimundo Jacó foi esquecido. Até aí Raimundo Jacó tinha sido mais um ser injustiçado que tinha sido morto. Que ninguém sabe como morreu, enterrou e deixou a mulher e 2 filhos. E aí, quando é em 60, Luiz Gonzaga grava essa música, ele só vem gravar na década de 60. E em 70, o padre João Câncio, que era pároco local, era um padre que ele era desimpaciente, ele não gostava de ficar só na sede da paróquia. Ele ia para as comunidades. E Serrita é um município de 1.500 km², município relativamente grande de área territorial. E aí, nas missões itinerantes que ele ia a cavalo, que ele era um grande admirador do vaqueiro. Ele corria boi de jiqui, né? de parque de vaquejada. Sim, sim. Ele correu com meu avô, Luiz Ferreira, o João Câncio. Era um homem tinha cavalo bom. E aí, certa vez, ele foi para aquela região ali que a gente chama do Pé de Serra, que já é na divisa com o Ceará, o Cariri, né? O jardim ali, e ele viu a cruz e questionou: de quem é essa cruz? É de um vaqueiro. E ele morreu de quê? Ele morreu assim. E ele já tinha vontade de celebrar uma missa na Caatinga, em homenagem a um vaqueiro. E aí surge a história de Raimundo Jacó, que não é uma simples história, é uma história triste. E aí, quem era o vaqueiro? Aí descobriu que era era primo de Luiz Gonzaga. Primo de Gonzaga. Padre João procura, Luiz, se unem. Naquela época, qual era a maior fonte de informação que existia? Um jornal que, quando era editado no Recife, que chegasse aqui, já não tinha mais nem graça a notícia, e o rádio. O rádio chegava mais rápido. O rádio é um ao vivo, como a gente está agora naquele tempo. E quem era que comandava o rádio naquele tempo? Pedro Bandeira. E aí surge a figura de Pedro Bandeira. Então juntou-se o sacerdote, que é quem celebrava a missa, o cantor, que cantava e tinha a fama, e Pedro Bandeira, que além de cantor, era repentista e era um dos grandes comunicadores da época. E aí surge, na década de 70, a Missa do Vaqueiro. 70. E aí, em 74, a política entra um pouquinho, porque Luiz Gonzaga, com sua força, consegue construir, junto com o Padre João, Pedro Bandeira, a construção do Parque João Câncio, que é um parque especial. Quem conhece a Rita sabe, e muito mais bonito é de se ver, até postei esses dias, do alto, é em formato de ferradura. Isso. Né? Então tem toda uma simbologia dentro daquele parque. Os banheiros de camping são todos em formato de ferradura. O altar em pedra, esculpido em pedra, tudo lá remete ao sertão. É um lugar localizado a 33 quilômetros de Serrita. Você vê dentro da Caatinga. Passa o ano todinho sendo intocável e só é utilizado nessa época. E a política entra nesse entorno aí. Mas toda essa história que eu contei tem como centro um vaqueiro. Vaqueiro. Raimundo Jacó. Raimundo Jacó.